Queridos, eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Queridos, nós estamos dando início a uma nova série de mensagens sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como popularmente é conhecido. Para quem se recorda, no ano passado a gente falou sobre as bem-aventuranças. Quantos aqui se lembram? E nessa série de mensagens a gente vai falar sobre o Sermão do Monte de uma forma geral, partindo a partir do final das bem-aventuranças, falando sobre a responsabilidade que o cristão tem como discípulo de Cristo, falando sobre a responsabilidade na espiritualidade que ele possui na perspectiva do reino de Deus. Então nós vamos começar o Sermão do Monte a partir do final das bem-aventuranças, porque nós já tratamos no ano passado. Amém? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, leitura a partir do verso 13. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 5, leitura a partir do verso 13. E o texto diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que estás no céu. Vamos orar, queridos? Senhor, comunica a tua mensagem, Pai. Comunica o teu evangelho. Comunica aquilo que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações, Pai. Glorifica o teu nome em nós, planta a tua poderosa semente do Evangelho nos nossos corações, para que de fato ela possa frutificar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Queridos, como nós falamos anteriormente, esse texto que nós acabamos de ler aqui se encontra numa porção maior da narrativa de Mateus, dos capítulos 5 a 7, que falam sobre o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como popularmente é conhecido. Originalmente, o sermão ele não tem esse nome, Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Historicamente, alguns teólogos dão essa nomenclatura a Agostinho. Agostinho que deu esse nome para esse sermão, como alguns teólogos acreditam. Mas o fato, queridos, é que esse é o sermão mais importante da história da humanidade. Por que esse é o sermão mais importante da história da humanidade? Em primeiro lugar, porque ele é pregado pelo próprio Jesus. Ele é pregado pelo próprio Deus encarnado. Então, isso suscita a nossa atenção. E, em segundo lugar, esse sermão ele é extremamente importante porque ele fala a maneira como o discípulo ele deve viver na perspectiva do reino de Deus. Esse é basicamente o tema do Sermão do Monte. Se um discípulo ele quer ser fiel a Jesus, ele deve olhar para o Sermão do Monte e ver as orientações que Jesus dá nesse sermão. E é interessante que quando a gente olha para a estrutura do Sermão do Monte, a primeira porção que a gente vê no Sermão do Monte é aquela que a gente já estudou. São as bem-aventuranças. Como o discípulo de Cristo, ele pode ser feliz na perspectiva do reino de Deus.
Então Jesus, ele dá uma série de orientações. Bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. E é interessante porque na última bem-aventurança, Jesus ele diz o seguinte: bem-aventurados são vocês que são perseguidos por causa do meu nome, porque grande será o seu galardão. E por que é interessante essa última bem-aventurança? Porque essa última bem-aventurança ela faz uma transição de tema. Uma transição de tema para o texto que a gente acabou de ler aqui. Vocês são sal e luz desse mundo. Existe uma transição interessante porque Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês são distintos do mundo, vocês não se parecem com o mundo e por isso vocês vão ser perseguidos. Mas por outro lado, vocês são o sal e a luz do mundo. Olha que paralelo interessante. John Stott, comentando sobre essa transição, ele diz o seguinte: mesmo a igreja sendo perseguida pelo mundo, é chamada para servir esse mundo que a persegue. É basicamente isso que Jesus está falando. Nós mostramos o quanto nós somos um povo distinto dessa humanidade, um povo distinto de Deus, mas, por outro lado, nós não podemos nos isolar do mundo. Nós não podemos nos desassociar do ponto de vista missional do mundo, apesar de nós não termos semelhança nenhuma com o mundo. É basicamente isso que Jesus está falando aqui. Amém, queridos? E eu queria tratar dois aspectos aqui com os irmãos nessas metáforas que Jesus ele trabalha aqui. Em primeiro lugar, eu queria conversar com os irmãos o seguinte: a igreja deve ser marcante por onde quer que ela vá. A igreja deve ser marcante por onde quer que ela vá. Segundo aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos: a igreja deve ser intencional por onde quer que ela vá. Eu quero trabalhar esses dois aspectos com os irmãos, fazendo um paralelo aqui com as metáforas que Jesus ele trabalha. Amém? E a primeira metáfora que Jesus ele traz aqui é a seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perde o seu sabor, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora. De uma forma muito objetiva, queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Que um dos principais objetivos do sal é o quê? Dar sabor. Dar sabor. E quando ele se torna insípido, ou seja, quando ele perde o seu sabor, ele não serve mais para nada. E por isso ele é jogado fora. Em outras palavras, o que Jesus está querendo dizer, de uma forma muito objetiva e direta, queridos, é que a igreja ela deve dar o seu sabor à humanidade. Ela deve dar o seu sabor à humanidade através das suas obras, através da sua pregação, através do exercício da sua fé. Ela deve dar o seu sabor. Porque é contranatural a igreja ser um povo distinto e não dar o seu sabor. Não faz o menor sentido. Por isso, esse é o papel da igreja. Ela tem como finalidade dar sabor. Como a gente conversou aqui anteriormente, queridos, a igreja é um povo distinto da humanidade. É um povo diferente. E é pela sua distinção que ela é um povo marcante. Quando a igreja ela deixa de ser distinta, quando a igreja ela deixa de ser diferente, ela deixa de ser santa. E quando ela deixa de ser distinta e diferente, ela deixa de ser um povo marcante. Isso é um fato, queridos. Quando nós queremos nos parecer com o mundo, ser aceito pelo mundo, quando nós negociamos valores para poder andar com o mundo, nós deixamos de ser um povo marcante, por onde quer que a gente vá, porque a gente negligencia o fato de nós sermos um povo distinto, separado, santo. Então é basicamente isso que Jesus está dizendo. Nós damos sabor na medida em que nós nos apropriamos da nossa característica como igreja. Quando nós abrimos mão da nossa característica, nós deixamos de ser marcantes por onde quer que a gente vá. E isso não pode ser negligenciado, queridos.
Não pode. Comentando sobre isso, o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele diz o seguinte: quando a igreja é invariavelmente diferente do mundo, distinta do mundo, ela o atrai. E é então que o mundo se sente inclinado a ouvir a sua mensagem, embora talvez a princípio a odeie. Olha o que o Dr. Martyn Lloyd-Jones está dizendo aqui, que o fato da igreja ser distinta, diferente do mundo, é o que muitas vezes suscita a perseguição do mundo, mas ao mesmo tempo é o que também suscita a inclinação do mundo para tentar entender o que a igreja tem a dizer. Dificilmente a gente vai suscitar isso do mundo se a gente caminha como o mundo. Não tem como, queridos. Então o mundo só vai se interessar em perceber o que a igreja tem a dizer quando nós nos portamos de maneira diferente, de uma maneira marcante. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é a seguinte: o que a igreja tem a dizer? O que a igreja foi chamada a viver? O que, queridos? Momento de reflexão. Em 1974, queridos, surgiu um movimento numa cidade chamada Lausanne, na Suíça, encabeçada por grandes teólogos como John Stott, Billy Graham e umas centenas de igrejas ao redor do mundo. E esse movimento ele foi responsável por criar um pacto. Que pacto é esse? O pacto que hoje nós conhecemos como Pacto de Lausanne, que tinha como objetivo de tentar, de alguma forma, compreender como a igreja poderia ser um canal de resposta para a humanidade. Como a igreja poderia responder às perguntas latentes do seu tempo. O Pacto de Lausanne, a grosso modo, ele tinha isso como objetivo. E vale lembrar que em 1974, o que havia acabado de acontecer anteriormente? Uma guerra. A Segunda Guerra Mundial. Então, o Pacto de Lausanne ele teve como objetivo dar orientações à igreja ao redor do mundo de como a igreja poderia se posicionar na sociedade e ser uma resposta a perguntas latentes que eram feitas na sociedade. E dois aspectos, eles fundamentavam essa resposta que foi promulgada nesse pacto. Em primeiro lugar, a grande comissão. Em segundo lugar, o grande mandamento. Eles entendiam que a grande comissão e o grande mandamento eram um fundamento para a resposta da igreja à sociedade. E o que é a grande comissão, queridos? Façam discípulos de todo mundo, preguem o evangelho, preguem a boa notícia do reino de Deus. E qual que é o grande mandamento? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ame o seu semelhante como a ti mesmo. Esses grandes teólogos e essas igrejas reunidas em Lausanne, eles acreditavam que a base da resposta da igreja era a grande comissão e o grande mandamento. E é com base na grande comissão e no grande mandamento que eu gostaria de convidar os irmãos a conversar sobre ser sal do mundo. Sobre ser uma igreja marcante na humanidade. Em primeiro lugar, queridos, a igreja deixa de ser marcante quando ela desacredita que o evangelho é uma boa notícia. A igreja deixa de ser marcante quando ela desacredita que o evangelho é uma boa notícia. Queridos, às vezes nós perdemos de vista que a mensagem que a gente prega é uma ótima notícia. E se nós compreendêssemos que o evangelho é uma boa notícia, a gente não ficaria calado. A gente não ficaria calado. A gente pregaria, a gente daria testemunho da mensagem que nos salvou, que nos redimiu. O que torna a igreja marcante na humanidade é a pregação do evangelho. Queridos, evangelho sem obra é pura filantropia.
Obra sem evangelho, perdão, queridos, obra sem evangelho é pura ação social. Obra sem evangelho é puro moralismo. O evangelho é o que torna o comportamento da igreja distinto. A obra do evangelho é o que torna a vida da igreja marcante. Nós amamos o nosso semelhante, nós amamos as pessoas que se encontram perdidas no mundo, porque Jesus nos amou primeiro na cruz, sacrificialmente. E isso tem a ver com o evangelho. Nós servimos o nosso semelhante porque Cristo nos serviu sacrificialmente na cruz. E isso tem a ver com o evangelho. Nós cuidamos do outro porque Cristo cuidou da nossa alma na cruz. E isso tem a ver com o evangelho. Queridos, o centro da nossa espiritualidade é o evangelho. Tudo o que nós fazemos por causa do evangelho. E é isso que nos torna um povo marcante. É a pregação do evangelho. Portanto, queridos, falem de Jesus. Fala de Jesus, prega o evangelho. Se uma pessoa disser para você, obrigado pelo seu cuidado, diz para essa pessoa, eu cuido de você porque em primeira instância Jesus cuidou de mim, na cruz do Calvário. Ele cuidou da minha alma, Ele me salvou. Preguem o evangelho. É isso que torna a igreja marcante e distintiva, a pregação da boa notícia do reino de Deus. Por isso nós precisamos ministrar nos nossos corações o tempo todo os benefícios do evangelho na nossa vida. Porque quando a gente perde isso de vista, a gente desacredita que ela é uma boa notícia. Amém, queridos? Antes de terminar esse ponto, eu queria dizer uma coisa. Satanás, queridos, não é contra boas maneiras. Satanás não é contra boas obras. Satanás, ele não é contra a ética. Satanás, ele é contra Jesus. Então, tudo o que Satanás puder fazer para desconectar a mensagem do evangelho das obras que a gente realiza, ele vai fazer. Por isso, nós devemos carregar na nossa língua, na nossa boca, a pregação de Cristo Jesus, morto e ressurreto na cruz do Calvário. Em segundo lugar, queridos, a igreja deixa de ser marcante quando ela deixa de amar a Deus. A igreja deixa de ser marcante quando ela deixa de devotar a sua vida por completo a Deus. Nós falamos aqui que o evangelho é o centro da nossa espiritualidade. É o centro, é o que dá sentido para tudo aquilo que a gente vive. Mas o amor a Deus é o que nos impulsiona. É o que nos faz ir para o mundo. Nós conversamos aqui na semana passada que o que levou Jesus a ir até as últimas consequências na cruz foi cumprir com os interesses do Pai. Nós conversamos aqui na semana passada que Jesus, ele morreu na cruz porque ele estava demasiadamente preocupado com a glória de Deus. Da mesma forma, queridos, a igreja deve estar demasiadamente preocupada com os interesses do Pai, com a glória de Deus. E isso só acontece quando a gente expressa o nosso amor ao Senhor. Só que hoje, devotar a nossa vida para Deus, ser meticuloso com os interesses do Pai, com a glória do Pai, se tornou sinônimo de ser religioso, no sentido mais pejorativo da coisa. Não é verdade? Hoje, devotar a nossa vida para Deus por completo virou sinônimo de alguém retrógrado. De alguém que vive uma coisa inalcançável. Você é maluco. Deixa de ser chato. Não é isso que acontece? E o grande problema, queridos, é que esse tipo de narrativa, ela não é só sustentado por pessoas que estão no mundo. Agora tem gente dentro da igreja dizendo isso.
Nós somos taxados hoje de religiosos, de chatos, de retrógrados, porque diante das pressões sociais, a gente não cede à nossa ética. A gente não cede à nossa moral. Diante das pressões circunstanciais, a gente não cede quem de fato nós somos. E por isso a gente é religioso. A gente é taxado de religioso, de retrógrado, porque muitas vezes na correria do dia a dia, a gente quer sustentar uma vida de devoção a Deus, aí por isso a gente acorda mais cedo para fazer isso. Aí no horário do almoço a gente vai lá no vestiário e dá uma orada, né, do trabalho. Quem nunca foi no banheiro lá, vou dar uma orada aqui rapidinho. Quantas vezes isso já não aconteceu, queridos? Ou então quando a gente está na correria do dia a dia, a gente está lá no caixa eletrônico e a gente está orando. Isso não é sinônimo de alguém religioso, retrógrado. Isso é sinônimo de alguém que ama Deus. Nós precisamos dedicar tempo para Deus. Nós precisamos demonstrar, expressar o amor que a gente tem a Deus. Muitas vezes a gente é taxado de retrógrado porque a gente faz valer a nossa responsabilidade na igreja e não está fazendo aquilo que a sociedade está fazendo nos seus lazeres. Mas a gente sabe por que a gente está na igreja. A gente sabe da nossa responsabilidade e a gente sabe o impacto que isso tem na nossa vida. E é por isso que a gente é distinto. É por isso que a gente é diferente. A gente é taxado de religioso porque mesmo diante das enfermidades que a gente tem, mesmo diante dos sofrimentos que a gente carrega, a gente permanece pronto para poder adorar o nome do Senhor. Com o coração firme nas promessas que o Senhor tem na nossa vida. Queridos, isso não é ser religioso, isso é ser alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. E é isso o que nos torna marcantes na sociedade. Amém, queridos? Por fim, fazendo um paralelo aqui também com um grande mandamento, a igreja deixa de ser marcante quando ela deixa de amar o próximo. A igreja deixa de ser marcante quando ela deixa de amar o seu semelhante. E é interessante falar sobre isso, queridos, porque hoje nós vivemos num tempo de individualismo, né? Cada vez mais as pessoas elas estão imersas em si mesmas. Às vezes, a gente chega dentro de casa, aí a gente fala assim, amor, tô cansada. Aí, quem tem pelo menos 2 dias de casado sabe a resposta que ela vai dar, que é qual? Eu também tô cansada. Ou então, você chega, você acabou de fazer um exame de sangue, aí você chega para o seu amigo e fala assim, pô, tô com colesterol alto. Aí ele chega e fala para você, ih, você tá de bobeira, eu tô com a glicose aqui, ó. Aí vira uma competição de quem tá mais doente. De quem tá mais ferrado. Aí a gente chega para um amigo e fala assim, pô, meu filho tá com 5 aninhos, é mole? Aí vem o outro, e o meu tá com 10, tá dando pirueta, vou até botar na ginástica artística, tô vendo a Olimpíada agora. Então a gente está muito imerso em si mesmo. A gente hoje a gente como sociedade, a gente não está pronto para ouvir o outro, para se derramar pelo outro. E além disso, queridos, hoje nós vivemos numa sociedade extremamente utilitarista. O que é isso? A grosso modo, o utilitarismo é um tipo de percepção que entende a ética como algo que precisa ser pautado nas nossas conveniências pessoais. Ou seja, se é conveniente para mim, é ético para mim. Se é conveniente eu fazer isso aqui, então essa é minha ética. E quando a gente soma, queridos, o individualismo ao utilitarismo, a gente forma uma pessoa que não está nem aí para o semelhante, a não ser que seja conveniente para ela. Aí, de repente, ela até pensa no outro. E a gente até vê na rede social pessoas se manifestando, a gente tem que ser mais solidário, a gente tem que pensar no outro, a gente tem que ser mais unido. Mas isso é só para sair bonito na foto. Porque na prática, a pessoa fica do jeito que ela está. Então essa é a sociedade que a gente vive, queridos. Então quando a igreja faz justiça ao grande mandamento
e ama o seu semelhante, se dedicando ao cuidado e ao serviço do outro, socorrendo os necessitados, se importando com as pessoas marginalizadas, com menor condição social, muitas vezes, até mesmo aqueles que nos perseguem, nós agimos de uma forma distinta e marcante numa humanidade individualista, utilitária. E nós fazemos isso, queridos, porque Cristo, ele prova do seu amor. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei na semana passada, porque Cristo prova do seu amor no fato de que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Jesus, ele dá prova do seu amor quando ele se entregou quando estávamos de costas para ele. Por isso nós também devemos derramar nossa vida para o outro, ainda que ele seja hostil contra a gente, ainda que ele não esteja nem aí para o Senhor, a gente deve derramar a nossa vida ao outro, em cuidado, em solidariedade, em compaixão. Esse é o chamado da igreja e é o que torna a igreja distinta numa sociedade individualista. Amém, queridos? Então, basicamente, queridos, essas são algumas características que nós precisamos nutrir no nosso coração se de fato nós queremos ser marcantes na sociedade. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que revelar a nossa devoção a Deus, o nosso amor pelo próximo. Aí, de fato, nós seremos marcantes por onde quer que a gente vá. Seremos um povo distinto, um povo diferente, um povo santo na sociedade, um povo que dá sabor à humanidade. Amém? Depois de usar a metáfora do sal para poder falar do papel da igreja dando sabor à humanidade, agora Jesus ele usa a metáfora da luz. Jesus ele usa a metáfora da luz. E o mestre ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. De uma forma também muito objetiva, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: nós precisamos, como igreja, nos revelar à humanidade como uma cidade edificada no monte. Imaginem, queridos, uma cidade fortificada no monte, com as suas fortalezas, com seus muros voluptuosos, com seus sentinelas. Dificilmente alguém passa por esse monte e não vê essa cidade edificada no alto de uma colina. Assim também deve ser o papel da igreja. A igreja deve ser a fortaleza fortificada no alto de uma colina que todo mundo vê, que toda a sociedade enxerga. Essa deve ser a igreja. A segunda metáfora que Jesus usa é o seguinte: não faz sentido nenhum nós acendermos um luzeiro e escondermos ele. Pelo contrário, a gente deve colocar esse luzeiro num lugar adequado para que dê luz em todo o ambiente, em todo o espaço. Da mesma forma, não faz sentido nenhum, queridos, a igreja ser portadora da luz de Cristo e esconder essa luz. Não faz o menor sentido, queridos. Por isso, Jesus ele continua dizendo: assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: quando nós revelamos a luz de Cristo, nós glorificamos o Pai. Nós glorificamos o Senhor. E aqui a gente chega no segundo ponto que eu queria conversar com os irmãos. A igreja deve ser intencional por onde quer que ela vá. A igreja deve ser intencional por onde quer que ela vá. Queridos, é a nossa intencionalidade que vai determinar se somos luzeiros escondidos ou expostos para revelar a nossa luz.
é o quanto nós somos intencionais ou não que determinamos se de fato seremos luzeiros expostos para todos verem. Nós precisamos ser intencionais na nossa prática e no nosso exercício de fé. E eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Qual é o maior inimigo da intencionalidade? Qual é o maior inimigo da intencionalidade? Vocês vão dizer a displicência. Mas o que está por trás da displicência? O que ocasiona a displicência? Que nos impossibilita de sermos intencionais. Muitas vezes, queridos, nós deixamos de ser intencionais porque nós perdemos de vista o propósito que nós carregamos. Muitas vezes, queridos, nós perdemos a nossa intencionalidade como cristãos porque nós perdemos de vista a visão, o norte de onde a gente está indo. Aí a gente fica do jeito que o profeta Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Não tem intencionalidade. Às vezes, queridos, a vida ela é tão cruel, a rotina é tão cruel, a gente é pressionado de todos os lados ao ponto de nos tornarmos insensíveis com o que Deus nos chamou para fazer e ser. Porque a gente já está no automático. A gente só quer sobreviver no final de semana. E a gente esquece o motivo pelo qual a gente está aqui. Qual é o norte para onde a gente está indo? Qual é a visão que Jesus deu para a gente? É isso que nos torna intencionais, queridos. Imaginem uma pessoa que é intencional na universidade. Uma pessoa que é intencional no trabalho. Uma pessoa que é intencional no trato com seus filhos. Por que elas são intencionais? Porque elas sabem para onde elas estão indo. Elas sabem o que elas querem na vida delas. Elas são intencionais na universidade porque elas querem se formar. Elas querem ser intencionais porque elas querem formar uma vida acadêmica para elas. Porque elas querem um lugar na vida profissional. Por que a pessoa que está trabalhando ela é intencional no seu trabalho? Porque ela quer oferecer um bem-estar financeiro para sua família. Porque ela quer galgar lugares maiores na empresa, ou seja lá o que for. Por que nós somos intencionais no trato com os nossos filhos? Porque nós queremos que os nossos filhos cresçam da melhor forma possível. Da mesma forma, queridos, nós só somos intencionais no reino de Deus quando a gente sabe o que está fazendo, para onde a gente está indo, qual é o nosso propósito. Jesus, ele nos salvou para quê? Para onde a gente está indo? A gente precisa se fazer essas perguntas como igreja, porque é isso que nos torna intencionais na sociedade. A nossa missão como igreja, ela não é passiva, ela é ativa. Nós somos chamados como dispenseiros da obra de Deus para pavimentar o caminho de Cristo para o seu retorno. É a obra da igreja que pavimenta o retorno de Cristo. É a obra da igreja que apresenta para o mundo um vislumbre daquilo que vai ser a nova Jerusalém. O que a gente está fazendo, queridos? Para onde a gente está indo? A igreja precisa ser intencional, mas antes ela precisa saber para onde ela está indo, quem ela é em Cristo Jesus. Nós precisamos, queridos, nós precisamos. Quando o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, vocês devem se armar das armaduras de Deus para resistir o dia mal. O que o apóstolo Paulo ele fala? Sijam-se da justiça de Cristo, calcem as sandálias do evangelho da graça, botem a couraça da salvação, o capacete da salvação, perdão, irmãos. A gente deve se vestir daquilo que nós fomos resgatados para poder viver no Evangelho. A gente deve ministrar isso no nosso coração todo dia, porque é isso que traz intencionalidade para a nossa vida. É isso que nos comunica para onde a gente está indo e quem nós somos em Cristo Jesus. Então, o maior inimigo da intencionalidade é a falta de propósito. É a falta de propósito para poder viver, queridos.
Aí a pergunta que vocês me fazem é a seguinte: como devemos então ser intencionais? Eu vou dar algumas orientações bem rápidas e práticas para nós finalizarmos aqui o sermão. Em primeiro lugar, entendendo que a luz pertence a Cristo. Em primeiro lugar, entendendo que a luz pertence a Cristo. Nós não temos luz em si mesmos. A luz, ela pertence a Cristo, que habita em nós por intermédio do Espírito Santo. Entender isso é de extrema importância, queridos, porque às vezes a gente deixa de ser intencional porque a gente tem medo, porque a gente tem receio de se frustrar, porque a gente tem medo de fracassar em alguma coisa que Deus nos chama para poder fazer. Mas é a luz que opera em nós e através de nós que faz aquilo que nós precisamos. Nós temos um Deus, querido, do nosso lado, irrefreável nos seus desígnios. Por isso, a única coisa que Deus exige de nós é a nossa obediência, seja intencional. É Deus que vai operar através de nós. A luz de Cristo é que vai operar através de nós. Nós precisamos compreender quem caminha do nosso lado, queridos. Nós precisamos compreender quem caminha do nosso lado. Em segundo lugar, se coloque em situações oportunas. Parece clichê dizer isso, né? Mas a gente tem que se colocar em situações oportunas. Do ponto de vista do evangelismo, se alguém, por exemplo, no seu trabalho está desabafando com você, é porque ela quer conversar com você. Chama essa pessoa do seu trabalho para poder almoçar no horário de trabalho. Bate papo com ela, seja intencional. Porque se essa pessoa ela não conhecer Cristo, ela já está abrindo o coração para você falar de Jesus para ela. Eu, muitas vezes, quando saio da academia, às vezes, quando eu tenho um tempo, eu vou pelo caminho mais longo. Porque, às vezes, eu quero encontrar algum amigo meu de infância aqui no Barreto que não conhece Jesus, para eu poder conversar com ele, para eu poder falar alguma coisa. Nem sempre dá para me fazer isso. Vou ser sincero, às vezes o dia é corrido. Mas, muitas vezes, eu pego o caminho mais longo para ver se encontro alguém na rua, para poder conversar, e, às vezes, disso sair uma conversa, um almoço, ou seja lá o que for, um café. A gente tem que ser intencional, queridos. Sabe aquela padaria que tem do lado da sua casa? Vai nela todo dia. Vai nela, tu fala com um cara que atende você todo dia, até você criar vínculo com ele. A gente tem que ser intencional, queridos. Nós precisamos ser intencionais na nossa vizinhança. Os nossos vizinhos vão e passam pela gente o tempo todo. E o quanto a gente tem sido intencional com os nossos vizinhos. Nós precisamos ser intencionais em todas as situações oportunas. Do ponto de vista, queridos, do nosso amor a Deus, como a gente pode ser intencional em toda situação oportuna, sendo vigilante o tempo todo em relação a Deus. Queridos, não existe pecado que resista uma vigilância ativa no Senhor. Vou repetir. Não existe pecado que resista uma vigilância ativa no Senhor. Seja vigilante no Senhor. Vou repetir aqui o texto que eu tenho repetido o tempo todo quando eu voltei de férias, porque foi o texto que mais falou comigo nas minhas férias. Deuteronômio capítulo 6. Amarre a lei de Deus na testa, no braço. Repete ela ao sair de casa e quando voltar para casa. Ao acordar e ao dormir, escreve ela no seu batente, no seu portão, para você não se esquecer da lei de Deus. É assim que a gente ama a Deus de forma intencional e oportuna. Terceiro aspecto, como que a gente é intencional no nosso amor com o nosso semelhante. Não devemos demonstrar o nosso amor só com palavras, mas com práticas. Isso é amor verdadeiramente. Foi o que a gente conversou na semana passada sobre o amor à igreja, ao semelhante. A gente não demonstra o nosso amor quando a gente vê um necessitado e diz assim, pô, que Deus te abençoe aí. Que o pão que desceu do céu te alimente. Não. A gente é intencional quando a gente dá de comer para o outro. A gente é intencional quando a gente entrega o nosso coração para o outro. Não só com palavras, mas com prática.
É isso que define amor, queridos. Não é sentimento, é prática, é atitude. Amém, queridos? E por fim, ser intencional nos exige ser corajosos. Ser intencional nos exige ser corajosos. No Evangelho de João, Jesus ele afirma que muitos não foram a ele porque não queriam revelar as suas trevas. E Jesus é luz. E todos aqueles que caminham com Jesus precisam caminhar na luz. Mas muitos não foram até ele, porque isso demandaria ter que revelar a sua própria treva. E nós, como luz do mundo, queridos, seremos essa luz que vai lançar luz nas trevas da humanidade. E isso vai suscitar a perseguição. E isso vai suscitar, muitas vezes, a animosidade, hostilidade, porque por onde quer que a luz vá, ela dissipa as trevas. Ela dissipa a escuridão. Por isso nós precisamos ser corajosos e termos plena convicção do que nós fomos chamados a ser em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar?